Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Facilitando a Engenharia de Incêndios no Rio de Janeiro. A gente vai iniciar um episódio de hoje falando basicamente das documentações necessárias para aprovação de projetos no Rio de Janeiro. Eu me chamo Lucas. Eu me chamo Rafael. E hoje a gente vai iniciar o episódio sobre documentações de projetos para aprovação no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Bom, basicamente a gente vai mostrar para vocês, né, a intenção na verdade desse vídeo é tentar facilitar, né, a burocratização que a gente tem da parte de projetos aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem muita documentação e a gente já passou por diversos tipos de problemas, no caso de dúvidas, né, a gente teve que buscar muitas informações disso no início, né, a gente já está na área já tem um tempo. Então, para quem está iniciando, é sempre uma dor de cabeça, né? De ter muita informação espalhada em diversos locais. Então, a nossa intenção é resumir isso, né, nesse episódio para facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Então, a gente vai agora compartilhar a tela das documentações. A gente tem um checklist aqui, né, que é o que a gente trabalha normalmente aqui na empresa, sobre as documentações necessárias. A gente vai tentar fazer um passo a passo aqui para vocês, para poder mostrar, né, onde você consegue as documentações, né, algumas dicas nesse sentido, e basicamente isso nesse momento. Então, galera, começar como definir aonde que é a sua unidade de atendimento, né? Geralmente é uma dúvida muito recorrente de em qual unidade eu vou ser atendido, de acordo com o meu empreendimento. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, como todo mundo que é residente do Rio de Janeiro deve conhecer, por exemplo, o Barra Shopping. Então, suponhamos que você queira saber qual a unidade de atendimento. É muito simples, você pode entrar lá no portal do Corpo de Bombeiros, né? E você vai clicar em regularização de edificações, tá? Você descendo aqui, ó, você consegue ver atendimento, quais postos de atendimento, né? Está escrito nos postos de atendimento. Então, você coloca aqui, localiza a unidade mais próxima de você. Então, suponhamos que a sua unidade seja ali o Barra Shopping, você pode colocar o nome Barra Shopping mesmo, né, que o sistema reconhece isso. Você coloca aqui como você quer fazer o deslocamento, aqui qual o tipo de regularização que você quer fazer. Então, a partir do momento que você clicou, você já vai ver qual a unidade mais próxima ali que vai poder fazer o protocolo do seu projeto. Sendo assim, se você porventura for Barra Shopping, for Village Mall, for América Shopping, seja qual unidade for, você pode entrar ali, inclusive empreendimentos com modificações também, você também recorre aqui e tudo tranquilo. Atentar-se que estabelecimentos acima de 1.500 metros quadrados tem por padrão aprovação na DGST, né? A diretoria geral que fica lá no Campo de Santana, no centro da cidade, por ser empreendimentos maiores, tá? Então, vou correr agora um pouquinho para a parte de documentação, né? Quais são as documentações que vocês precisariam para poder dar entrada no Corpo de Bombeiros. Então, aqui é um checklist bem básico, tá, gente? O primeiro item é o requerimento, tá? Eu vou falar cada item aqui e depois a gente vai lá dar uma olhada no que seria. Seria o requerimento, elaboração do DAEM. Esse DAEM basicamente é a taxa, né, para que você precisa pagar para protocolar o seu projeto. Com menos de 250 metros quadrados, o valor da taxa é um padrão fixo, né, de R$ 95,90, e acima você consegue fazer uma variável de 39 centavos por metro quadrado. Então você pega ali 251 metros quadrados vezes 0,39, você vai saber qual é o valor da taxa que você vai pagar e assim por diante, seja 2.000 metros quadrados, 3.000, etc. Tá? Comprovante do pagamento do DAEM, a gente sempre coloca, porque o DAEM ele não sai nenhum comprovante automático. Então a gente simplesmente pega o comprovante do banco que foi pago e grampeia ali e tá tudo certo, tá? Esses são os documentos que a gente vai colocar dentro da pastinha para poder protocolar, tá bom, gente? E aí agora a gente tem a parte do credenciamento do responsável técnico pelo projeto de combate a incêndio. Então, basicamente, a gente pode falar isso em outras oportunidades, mas existe uma lista que a gente também vai apresentar aqui para vocês de onde é possível encontrar, né, e saber se o responsável técnico está credenciado no Corpo de Bombeiros ou não. Né? Só para resumir, para elaborar o projeto de combate a incêndio aqui no Rio de Janeiro, né, tanto a empresa quanto o responsável. Existe a opção da empresa ser uma empresa projetista, vamos dizer assim, de fazer o projeto, mas também tem a opção de ser um responsável técnico, um autônomo, no caso,
que esteja registrado para poder fazer esse projeto. Então, aqui na empresa, no caso, eu sou credenciado, né, para poder fazer esse tipo de projeto, e a empresa, no caso, é credenciada também. Então, é muito importante isso, porque se você não tiver a credenciamento, né, é feito todo um processo de taxa e tal, isso a gente pode falar em outro vídeo, mas se você não tiver credenciamento lá, você não tem como fazer a aprovação, tá? E aí, no caso, a gente precisa também, né, do documento com foto do responsável pelo imóvel, no caso do proprietário, e o documento com foto do responsável técnico pelo projeto arquitetônico. Né? É um outro item também que a gente pode comentar em outros vídeos, mas para início de conversa, o projeto de arquitetura é o projeto fundamental. Se você não tiver o projeto de arquitetura, com os cortes, todas as vistas necessárias, conforme pede no Corpo de Bombeiro, você também não consegue aprovar o projeto lá, tá? E aí, Rafael vai dar continuidade aqui com os demais documentos. Então, vou acrescentar também a informação do credenciamento responsável técnico. Você não está distante de poder fazer o seu projeto de combate a incêndio. Como você pode fazer isso? Você pode ser um projetista e ter um profissional parceiro, né, que seria que iria avaliar os seus projetos para poder dar entrada. Então, hoje, isso é tudo dentro da legalidade, você consegue fazer isso sem problema nenhum. E, claro, vai ter um responsável que você vai estar ali respondendo e avaliando seus projetos. Tá bom, gente? Mas isso não é impedimento para você fazer projeto. Aí, voltando ali para a parte do contrato social, o contrato social basicamente é o documento, né, que é emitido pela JUSERV, que indica que está se abrindo uma nova empresa, né? Então, geralmente o contador faz esse documento, entrega para você, né, indicando qual tipo de estabelecimento está sendo aberto, onde está sendo aberto, e é basicamente isso. Em algum outro momento eu tento mostrar um exemplo, né, porque como são documentos particulares de cliente, provavelmente não seria interessante a gente mostrar, mas a gente vai com calma, vai mostrando cada etapa. Contrato de locação, né? Contrato de locação é basicamente o contrato entre o condomínio e o cliente, né? Ou o título de propriedade. Muitos empreendimentos são vendidos, né, por construtoras e ele tem a opção de ser locado pela construtora ou até vendido. Então, você tem um título de propriedade, você pode dar entrada no Corpo de Bombeiros. E tem outros também, né, de cessão de posse, vamos supor que seja uma instituição de caridade. Geralmente eles têm cessão de posse, né, que eles são cedidos temporariamente para poder fazer algum bem filantrópico, etc. Tá bom? Qualquer tipo de documentação de que existe um responsável pelo aquele local, tá? Laudo de exigências do condomínio. Laudo de exigência do condomínio são para casos que você está aprovando uma parte. Vamos supor, se eu estou aprovando um shopping, ele é um todo, né? Existe ali um condomínio que rege vários locatários. Então, se você é a loja de um shopping, você é apenas parte. Então, para você dar entrada no Corpo de Bombeiros, você tem que se adequar ao todo. Suponhamos, se o shopping tenha sprinkler, automaticamente a sua loja também tem que ter todas as variáveis que o bombeiro exigiu para o todo. Da mesma forma que se o seu shopping não tem exigência de sprinkler, não tem exigência, por exemplo, até mesmo de hidrante, né, dependendo da situação, geralmente edificações residenciais podem ter algum tipo de variável assim, você não é obrigatório. Então, o laudo de exigência é sempre muito importante para você avaliar, porque o todo tem que estar aprovado. Se você não estiver com o todo aprovado, a parte não poderá ser aprovada também. E isso é um caso muito comum de clientes que vão aparecer para vocês que eles querem fazer a aprovação da loja, porém o todo está sem as devidas regularidades ali, tá bom? Então, isso é o documento padrão de obrigação do condomínio entregar para o locatário ali, né, o proprietário da loja também. Só um item aqui complementando, o laudo de exigências, basicamente, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas ele é um documento que confirma a aprovação do projeto, tá? Quando o projeto ele é aprovado no Corpo de Bombeiros, você tem um projeto com a chancela do Corpo de Bombeiros, né, tem um carimbo do bombeiro, e junto com o carimbo, né, junto com o projeto aprovado em si, é fornecido o laudo de exigências, que é um documento basicamente do Corpo de Bombeiros dizendo, né, os dados, confirmando os dados do projeto, né, e afirmando que esse projeto realmente foi aprovado, tá? E aí a gente está aí complementando, né, no caso, dando seguimento.
Tem a RT e a RRT, né, que seria para engenheiro ou para arquiteto, né, e aí são outros documentos que fazem parte, que é o memorial descritivo, que basicamente é um resumo, né, e algumas orientações das instalações, especificações, enfim, de todo o processo. O projeto de combate a incêndio em si, né, e o projeto de exaustão mecânica, caso possua cozinha industrial, por exemplo, uma loja de shopping que seja um restaurante, né, ou uma loja de rua também que seja um restaurante. Então tem que apresentar também que isso aí foram algumas modificações aí da nova norma do Corpo de Bombeiros. E esses documentos, gente, que a gente está apresentando, ele será mais voltado para a parte de lojas de shopping. É mais interessante que vocês aprendam a aprovar lojas de shopping, porque é muito mais simples, né? Então, se porventura você vai aprovar um todo, tem outras variáveis. Por exemplo, você teria que apresentar projeto específico para geradores, teria que apresentar projeto específico para ar-condicionado, coisas do tipo que em lojas geralmente não tem essas necessidades. Geralmente é só a cozinha se você porventura for aprovar um McDonald's, por exemplo, tá? E eu coloquei ali a ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, e RRT, que é registro de responsabilidade técnica. Porém, existe também uma outra possibilidade. Técnicos em edificações, né, eles também podem assinar levantamentos arquitetônicos. Suponhamos que o seu cliente já possui uma loja e tal, está toda produzida, porém, por algum motivo, ele não tem a legalização no Corpo de Bombeiros. E o técnico de edificações, ele pode fazer, dentro da norma, ele pode fazer o levantamento arquitetônico da edificação e entregar para o projetista de combate a incêndio, que aí já seria CRT, já seria uma outra documentação, tá? Que o bombeiro também aceita, porque está de acordo com a documentação dos técnicos industriais, tá bom, gente? Então, basicamente essa é a documentação que você vai ter que entregar para o Corpo de Bombeiros para poder dar entrada no só lojinha de shopping. Interessantíssimo você começar com lojas menores de 250 metros quadrados, que são produtos fáceis de executar, tá? Em um outro momento do vídeo, a gente vai estar demonstrando para vocês como classificar a edificação e eu vou mostrar fisicamente quais são esses documentos que a gente acabou de falar aqui, tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Lucas? Agora a gente vai mostrar os caminhos, né, do site para você ter acesso às principais documentações, né, que você precisa tirar isso no site do Corpo de Bombeiros. Outras documentações são documentos à parte que a gente não tem acesso no Corpo de Bombeiros, mas a gente pode mostrar para vocês alguns exemplos em outra oportunidade. Tá? Aí, vamos lá, galera. Falando um pouquinho do requerimento, tá? Ele é o primeiro documento que você vai precisar para poder fazer o protocolo no Corpo de Bombeiros. Você terá um impasse caso você não tenha todas as documentações que o cliente deva te fornecer, que seriam um contrato social, contrato de locação e a identidade do responsável arquitetônico, seja ele o responsável pela obra, responsável pelo projeto arquitetônico ou, como eu falei, levantamento arquitetônico também. Então, vou só demonstrar onde seria o passo a passo para você encontrar onde confeccionar o requerimento, tá bom? Então, entrando aqui no site do Corpo de Bombeiros, como já havia mostrado antes, regularização de edificações. É bem simples. Então, você desce aqui, ó. Aqui tem alguns informativos, etc. Aqui, ó, requerimento padrão. Abrir requerimento. Então, aqui, como o próprio Corpo de Bombeiros já diz, é recomendável o preenchimento da EM posteriormente ao requerimento. Porém, caso já exista um DAEM, para este requerimento, entre com o número, tá? Então, sempre faça o requerimento antes do DAEM, beleza? Então, aqui basicamente, qual o seu tipo de edificação? Vamos supor que só seja uma loja de shopping, você vai entrar com o C1, né? Porque é uma loja comercial. E o C3, né? Dúvidas de alguns projetistas, apesar de você estar existe a classificação shopping center, a sua loja não é um shopping. Então você entra como classificação C1, tá bom? Isso para edificações posterior ao decreto 42 de 2018. Se porventura o seu shopping tenha sido aprovado antes a 2018, você vai entrar unicamente como comercial, tá bom? Então vamos supor que o shopping /shopping já é um shopping aprovado faz tempo, vai ter lá descrito essa classificação.
Então, entrou aqui, complemento. O que é a sua loja? Lá é uma sala, vamos supor que você tenha um escritório comercial no shopping, não é uma loja. Então, você coloca aqui sala, ou você vai colocar um consultório, um quiosque, um stand, esses itens do tipo. Então, vamos supor que você está aprovando uma loja. Tá? Você já teve alguma experiência de ter que colocar não se aplica? Não se aplica? Não. Geralmente isso é só um informativo para outros tipos de circunstância, como quero aprovar uma piscina. Então você coloca ali não se aplica porque é uma piscina nova que está sendo criada dentro de uma edificação residencial e você coloca não se aplica. Tá? Geralmente é isso. Tipo de solicitação. Aqui você vai ver que aqui você consegue fazer todos os tipos de protocolo do Corpo de Bombeiros. Como o Lucas havia falado, o credenciamento do Corpo de Bombeiros você consegue fazer por aqui, etc. Como também baixa de notificação, tudo. No nosso caso aqui é o primeiro de cara, né? É a análise de projeto, laudo de exigência, tá bom? Aí aqui, por um período de tempo, tinham alguns DAEMs que foram renovados. Então o bombeiro deixou aqui porque pode ser que você não esteja conseguindo aprovar um projeto, etc. Mas o DAEM você pode reaproveitar ainda até que você consiga conquistar ali o bem querido. No nosso caso, como a gente ainda não fez um DAEM, né, eu vou colocar aqui como não. Então vou chutar aqui, tá, uma informação, um projeto fictício. Vamos supor que eu esteja fazendo um projeto de 100 metros quadrados dentro de um shopping. Lá tem número de pavimentos. Vamos supor que tenha apenas um. Possui mezanino geral? O que é o mezanino geral, classificado pelo Corpo de Bombeiros? É toda edificação, né, que esteja composta ali dentro que não tenha mais de 30% da área térrea. Então, só para a gente poder classificar aqui, eu vou colocar como geral, só para vocês entenderem. Tá? Possui auditório, centro de convenções, teatro, cinema ou outro local de reunião de público? No nosso caso, é uma loja. Não tem. Tá? Possui piscina? Também não. Nesse caso, por exemplo, se fosse um cinema, né, Rafael? Aí poderia já classificar ali como uma reunião de público. Dependendo da quantidade de pessoas ali que tiverem. Aí é um pouquinho da interpretação. Ela te questiona se possui auditório, cinema, etc. O que é que possui isso? Um shopping. Se você estivesse provando um shopping, um condomínio, né, que tenha esse tipo de coisa, aí sim você coloca que tem esse tipo de reunião de público. Entendeu? Mais ou menos? Então, basicamente é isso. Então, o nosso credenciamento aqui, né, o requerimento da nossa empresa, é o 02351. Então, eu coloco aqui, já sai com o nosso requerimento ali, né, com os dados da nossa edificação. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, caso a edificação tenha sofrido alguma notificação, auto de infração, como um projeto fictício, não tem nada disso, tá? Aqui a gente preenche com os nossos dados, etc. É bem simples também. Telefone do requerente, e-mail do requerente, qualificação. Aí foi aquele item que a gente tinha conversado desde o começo. Quais são os documentos que você pode apresentar para o Corpo de Bombeiros? Proprietário, locatário, comodatário, enfiteuta, cessionário e permissionário. No nosso caso, geralmente, loja e shopping é sempre locatário. Raras às vezes você vai ver qualquer outro tipo de informação. Tá? Muito raro mesmo. Então, pessoa física ou jurídica. Loja de shopping geralmente é mais complexo, então é sempre jurídica, tá? Se você pegar um cliente que tem uma galeria técnica, muitos acontece de ter contrato pessoa física, tá? Mas shopping geralmente é pessoa jurídica. Então você coloca aqui o CNPJ, né, o CPF do cliente, o nome empresarial. Aí você tem a opção aqui de colocar o e-mail de pessoa física, não é obrigatório, tá? E de pessoa jurídica. Isso daqui é um item que você tem que se atentar, tá, gente? LTDA, SA, ME ou MEI, tá? Geralmente, loja de shopping é LTDA ou ME, tá? E o usuário da edificação ou local objeto da solicitação é uma entidade filantrópica ou algum público? Isso é um item que não vai fazer parte do nosso projeto, porém vou só comentar. Edificações filantrópicas não são obrigatórias fazer pagamento de DAEM, independente da área quadrada. Quais são esses tipos? Museu, igrejas, casas de repouso, casas de caridade, são tudo edificações filantrópicas, tá bom?
ou algum órgão público como a prefeitura. Tá? Então, no nosso caso, como loja de shopping, empresa privada, você vai pagar o DAEM sim. Tá? Colocou o endereço lá da sua edificação. Só uma observação, pessoal. Às vezes vocês podem considerar essa taxa do DAEM no orçamento de vocês, tá? Ou o cliente também pode fazer esse pagamento. É claro que quando a gente absorve essa taxa, ainda tem o imposto da nota que acaba aumentando ainda o valor da taxa, entendeu? Sim. Dependendo do empreendimento, né, Rafael? A gente já teve um caso aqui que os valores podem ser bem altos, né? E acaba que com o imposto ainda encarece ainda mais, entendeu? Então é importante deixar isso claro para o cliente, né, para não ter surpresas depois de que não tem tem mais alguma outra taxa. Então sempre colocar na proposta lá, taxa do DAEM inclusa ou taxa do DAEM não está inclusa a cargo do contratante, entendeu? Então, às vezes, o cliente também não tem todas as informações de metragem quadrada, às vezes o cliente pede uma estimativa ali de valores e tal, enfim. Então, às vezes, a gente tem que deixar ali realmente, a taxa do DAEM é a cargo do contratante. A gente tem colocado no nosso escopo a consideração ali do DAEM por experiência, por a gente já achar melhor, já a gente mesmo resolver, que às vezes o cliente demora para poder pagar, e aí o processo trava por conta do cliente, e acaba que a gente é cobrado pelo cliente, e, enfim, aí fica uma bola de neve. Então a gente, por estratégia aqui, a gente realmente resolveu considerar a taxa do DAEM no nosso escopo. Tá? Nós, como somos uma empresa mais consolidada, para a gente é mais interessante fazer dessa maneira. Você que estiver começando, talvez você vai começar até como projetista MEI. Então é bom entender com o seu contador qual a maneira ideal de você seguir. No nosso caso, todas as vezes que a gente emite uma nota fiscal, a gente vai pagar seu imposto sobre o que a gente está executando. Então, se a gente absorve o DAEM, automaticamente esse DAEM vai ser bitributado. Como eu mostrei para vocês, o DAEM a menos de 250 metros quadrados é R$ 95,00. Então, é um valor que talvez seu cliente prefira pagar ali a taxinha de bitributação de imposto. Mas vamos supor que você estivesse aprovando uma edificação muito grande, tipo 10 mil metros quadrados. Multiplica 0,39, você vai ver que é um valor muito grande. Então, às vezes, pagar essa bitributação vai encarecer o seu projeto. Tá, gente? Isso também é uma dica aí para vocês venderem com mais facilidade. Tá? Então, preencheu ali o CEP, o logradouro, tudo aqui, informação. Aí você tem a classificação da edificação, tá? Existe uma nota técnica, tá? Que em algum outro momento eu vou passear ali com vocês, mas só vou comentar. Existe a edificação de risco pequeno, tá? Que geralmente são residenciais, por isso que o Corpo de Bombeiros o próprio sistema já não aparece para mim, porque eu coloquei como loja. Então, no caso de loja, ela pode ser risco médio RP ou risco grande. Lojas de shopping sempre é risco médio. O que é o risco médio, né? É a canalização preventiva e existe a rede preventiva. Canalização preventiva basicamente são hidrantes simples e rede preventiva são hidrantes com sistema duplo, né? É aquele que traz os dois registros ali. Você vai reparar que muitas das vezes shoppings no Rio de Janeiro elas têm como confecção rede preventiva. Isso não é norma para o Corpo de Bombeiros, isso é uma necessidade que a própria seguradora exige. Mas a sua edificação em loja de shopping é considerada risco médio. Então, por exemplo, vamos supor, lojas de shopping, geralmente o hidrante do condomínio já atende a sua loja. Então, você não vai ser obrigado a colocar. Mas quando você tem uma loja de maiores proporções, por exemplo, uma Renner, uma C&A, uma Centauro, já são chamadas de lojas âncoras, né? Então, geralmente nela vai ter um hidrante lá dentro. Você tem a opção de colocar a rede preventiva, porém, por norma, sim, seguir como risco médio preventiva, que são os hidrantes ali, sistema simples, né? Sem ser o duplo. Tá bom? Então, vou colocar isso aqui, é mais uma informação. A discriminação é basicamente você falar quantos pagamentos tem a edificação, etc. É uma informação bem tranquila, visto que são lojas menores. A altura da edificação, o que conta a altura da edificação é a altura da sua loja, tá? Então vamos supor que no térreo tem ali 3 metros, no mezanino tem mais 3 metros. Então, ao todo, 6 metros de altura, tá?
você vai sempre colocar as informações da sua loja, você não vai colocar o do todo, tá, gente? Então, a edificação é licenciada ou construída à vigência do COSCIP, tá? Existe 3 etapas ali do COSCIP: anterior a 76, posterior a 76 e posterior a 2018, tá, gente? Então, loja de shopping, você pegou o seu cliente, cara, é fato, você está dentro do decreto 42 de 2018. Tudo que tiver um tipo de retrofit, mudança de CNPJ, etc., você está dentro do decreto 42 de 2018. Só um adendo aqui, o COSCIP, pessoal, é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, né, que basicamente a gente chama de decreto, porque faz parte, é um decreto também no caso, que é uma lei, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, na verdade, todos os estados, né? A gente tem a norma NBR, que é nacional, né? E cada estado tem o seu decreto, né? Tem a sua norma vigente perante o Corpo de Bombeiros. Então, o que o Rafael comentou é exatamente isso. São 3, né? A gente tem 3 normas, 3 decretos, né? Que antes de 76 são os prédios mais antigos, né? Posterior a 76 e posterior a 2018. Então, às vezes, você vai encontrar os 3 casos, né? E na nota técnica atualizada, né? O decreto atualizado de 2018, ele tem, a gente vai falar isso em outros momentos, né? Mas ele tem algumas, como é que a gente pode dizer isso? Ele abre mão de algumas necessidades, algumas obrigações para as novas edificações, né? Então ele abre algumas exceções nesse sentido. Então, por exemplo, o edifício não tem espaço físico para poder botar uma escada enclausurada, ele vai te pedir para botar alguma outra medida de segurança para também não prejudicar ali financeiramente a questão ali do espaço também do local, né? Então, às vezes você vai pegar um prédio muito antigo ali no centro do Rio, é o que a gente mais vê, que não tem espaço. Como é que você vai derrubar o prédio e fazer outro novo? Então, há algumas exceções, né? Para esses prédios, você tem que ter documentação, né, comprovando que ele é anterior também, né, anterior que a gente diz anterior a 76 ou anterior a 2018. Enfim, isso dá muita informação para um outro vídeo que a gente vai fazer, tá? Mas só basicamente, COSCIP é a norma, é a lei, no caso que a gente tem aqui no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Então, galera, aí voltando ao mesmo assunto, então ele pergunta aqui de novo: a edificação é licenciada ou construída anteriormente à vigência do COSCIP? Tem a opção de não, tá? Sim, anterior ao decreto 897 de 1976, e sim, anterior à vigência do decreto 42 de 2018, porém posterior ao decreto 897 de 1976. Então, basicamente a gente pode colocar aqui, sim, anterior à vigência, a edificação construída, não é construída e nem licenciada anteriormente a isso, tá? Então, situação da edificação é construída, a construir, em construção. Então, isso daí é uma resposta que você vai saber melhor do que eu dizer, tá? No meu caso, vamos supor que eu acabei de pegar a loja, ela está em construção, eu estou aprovando, dando entrada lá no Corpo de Bombeiros, tá? Aí a gente pergunta aqui: o usuário é responsável principal por toda a edificação ou ocupa parte da edificação? É aquela mesma questão que eu falei. Você está aprovando uma loja de shopping, você está fazendo parte de um todo, mas você não é o todo. Então, você vai colocar aqui: eu faço parte de um todo, tá? Quantidade de salas comerciais. Se você não é uma galeria que pegou uma grande área dentro de um shopping para aprovar para sublocatários, então, basicamente, você não vai ter aqui a quantidade de sala nem lojas comerciais, né? Salas comerciais seria um caso, hoje é muito famoso, cowork, por exemplo. Vamos supor que cada salinha daquela ali fosse uma loja comercial. Então, você colocaria aqui a quantidade e as lojas comerciais, caso você fosse uma galeria ali, pegando um espaço dentro de um shopping. Mas no nosso caso não é, então deixa zerado aqui, tá tudo certo. O shopping edificação como um todo, no qual o estabelecimento se situa, possui laudo de exigências? É aquela questão que eu falei para vocês, gente. Se o todo não estiver aprovado, você vai ter uma dor de cabeça, porque o todo precisa ter as regras padrões dele. Então, no nosso caso, como uma loja de shopping, um shopping, né, que já é bem estruturado, sim, ela tem, né, que o cliente vai ter de fornecido assim que você pegar o projeto. E aqui você vai colocar o responsável técnico pelo projeto de arquitetura ou execução da obra. Como eu falei,
profissional responsável pela execução da obra, profissional responsável pela execução da arquitetura, né? E o profissional responsável pelo levantamento arquitetônico. Nesse caso aqui, se é uma loja existente aí que não estava aprovado e o rapaz foi lá e fez o levantamento. Então você coloca o nome do profissional, aí órgão de registro, CREA, CRAU ou CRT. CRT, né, são para técnicos de edificações ou técnicos industriais, que pode fazer o levantamento arquitetônico sem problema nenhum, tá? Quando chega nessa parte aqui do profissional responsável pelo projeto de segurança contra incêndio, obrigatoriamente você tem que ter um profissional credenciado. Como o Lucas já havia comentado, existe o profissional autônomo, empresas de projetos e as empresas instaladoras também podem entrar aqui. Porém, o nome do responsável por quem assina pelas empresas tem que ser o nome da pessoa física que vai entrar. No nosso caso, né, é o engenheiro Lucas de Lima Beretta. Então a gente coloca aqui Lucas de Lima Beretta, ele é o nosso responsável, né? E a gente coloca aqui, no nosso caso aqui, só quem pode ser credenciado no Corpo de Bombeiros, ou é arquiteto ou engenheiro, tá? Depois eu vou passar quais tipos de engenheiros podem ser credenciados no Corpo de Bombeiros, tá? Os arquitetos é padrão, né? Qualquer um arquiteto. Então, basicamente, CREA, a gente coloca aqui o número de registro dele e depois coloca para imprimir o requerimento. Eu vou clicar aqui e não vai dar certo exatamente porque eu não coloquei todas as informações do nosso cliente. Você vai ver que ele vai falar aqui, ó, existe campos a serem preenchidos, tá bom, gente? Mas, em algum outro momento, eu vou fazer aqui um requerimento de um cliente novo para vocês poderem ver. E é bem simples fazer o primeiro requerimento padrão, tá bom, gente? Então, a gente vai agora para a segunda etapa, tá, aqui da nossa apresentação, que é a elaboração do DAEM. O DAEM é mais simples ainda, tá, gente? Então, a partir do momento que você tem ali o requerimento pronto, cara, fechou. O DAEM é tranquilo. Você vem aqui, regularização das edificações, no mesmo ponto, ó. Aqui você vai ver requerimento padrão e a próxima etapa já é o DAEM para tramitações de processo. Então, você clica aqui, preencher DAEM, tá? Preencher DAEM. Aí, beleza. Aí você vai colocar aqui, ó, CNPJ. Esse daqui é o CNPJ da nossa empresa, tá? Você viu que já entrou. Vou colocar aqui um CEP avulso, só para vocês entenderem. E aqui vai colocar qual é a receita. Então, se você colocar análise de projeto de segurança quando a área a ser construída, a ser analisada for menor do que 250 metros quadrados, vai ser aquele valor padrão de R$ 95. Acima disso, ele vai abrir uma aba, tá? Que você vai colocar metragem quadrada. Vou colocar aqui um número absurdo só para vocês entenderem sobre aqueles valores, né? Então, cliquei aqui em gerar boleto, vai sair este documento, ó. Olha quanto é que deu de DAEM. Se sua edificação tiver 10 mil metros quadrados, você vai pagar R$ 3.835,96, 96 centavos, né? Então, se você fizer a conta inversa, né, 3.835 dividido por 10 mil, você vai ver que dá aquele valor de 39 centavos que eu falei, meio que arredondado. Tá bom, gente? E até uma dica, né, Rafael, para estar na dúvida de orçamento, não tem noção ali de quanto que você vai ter que pagar de taxa ou vai ter que cobrar do cliente, basicamente é isso que a gente faz, tá? A gente entra no site, simula ali mais ou menos ali a metragem quadrada e a gente vai ter uma noção de quanto ele vai pagar de taxa, tá? Então, na dúvida, é uma dica que é importante, né? É legal você saber, que realmente você não tem ali a mãe ali, o dia a dia, você fala, poxa, quanto que eu vou cobrar? Não sei, vou ter que ir lá no bombeiro? Não. Você pode entrar no site, você faz a simulação, não precisa entrar com os dados ali oficiais, mas você tem uma noção, às vezes até no Google Maps, né, Rafael? Se você não for no local, não tem informação, você consegue pelo Google Maps ali nas escalas, enfim, pegar mais ou menos uma ideia e simular, tá? Tranquilo, gente. Então, daí, cara, tranquilo, não tem dúvida, é bem simples mesmo. E um ponto importante, desculpa, o pagamento da taxa do DAEM. Tinha muito problema, né? Não sei se agora eu te confesso, para pagar hoje você ainda precisa ser em determinado tipo de banco,
que a gente teve muita dor de cabeça disso no passado, tá? Então é um ponto importante a ser falado também. Quando a gente começou a empresa, a gente não tinha conta no Bradesco e o DAEM era obrigatório fazer pagamento no Bradesco. Hoje não é mais obrigatório, mas em alguns momentos aí existe um delay entre banco, a gente não entende muito bem, que às vezes ele impede pagar por outros bancos. Mas hoje é um caso que já foi sanado, não é mais obrigatório pagar especificamente por Bradesco. A gente tinha muita dor de cabeça com isso, porque geralmente a gente não tinha. E a gente, cara, querendo resolver os problemas da nossa vida. Eu tinha conta pessoa física, então a gente ia lá, pagava bitributação e a gente dava um jeito ali para poder resolver o problema na hora, né? Mas hoje a gente já não tem mais essa dor de cabeça. Mas era um problema muito recorrente, tá? Posso pular? Então, indo por aqui pro credencial. Aí no caso, só dando sequência, né? Fez o pagamento da DAEM, já deixa anexado o comprovante de pagamento que vai ser solicitado pelo bombeiro. Já deixa ele grampeado no DAEM, tá aqui, tá registrado, porque geralmente o DAEM você paga, ele só compensa, né? Só compensa no dia seguinte. E já aconteceu também de dar errado lá no sistema do Corpo de Bombeiros, então é sempre bom você colocar o comprovantezinho para ter o código de barras ali, tudo demonstrativo bonitinho, tá? Credenciamento responsável técnico pelo projeto arquitetônico, pelo projeto de combate a incêndio. No nosso caso, como nós somos uma empresa credenciada, a gente sempre coloca aqui o nosso credenciamento, tá vendo? Empresas e profissionais cadastrados, relação de profissionais e empresas cadastradas. Então, clique aqui, aí vai abrir, aí deixa eu procurar aqui Engenharia. Opa! Engenharia. Então, cliquei aqui, ó. Esse daqui é o nosso credenciamento, tá vendo? Então, sai aqui os nossos dados, ó, onde a gente fica lotado, etc. Qual é o responsável técnico, o número de registro, o representante legal e basicamente a gente imprime esse documento aqui e tá tudo certo, tá? Esse é o documento que a gente anexa ao processo. Documento com foto do responsável pelo imóvel, basicamente quem ele está te contratando, né? Você vai colocar a identidade dele, CNH, seja lá qual seja a identidade dele, pode ser um CREA também. Documento com responsável pelo projeto arquitetônico, tá? Também você vai ter que anexar quem que está ali, ó, falando qual é o tipo de... quantas paredes vão ser, onde vai ser, qual o tipo de material de acabamento, ele tem que te entregar tudo isso, tá? Contrato social, como já foi falado, né, o contrato que rege, que está sendo criado na empresa, contrato de locação entre as partes, proprietário e shopping, e o restante do documento que a gente já havia passado aqui são coisas bem tranquilas, tá, gente? Até fazer um comentário, como a gente já aproveitou falar sobre custos, né, de processos, aqui no Rio de Janeiro, todos os processos são dados presencialmente. Todos os projetos que você for dar entrada, protocolado, você tem que ir lá. Então, esse custo de você, deslocamento, né, até o Corpo de Bombeiros, plotagem, porque você tem que entregar 2 folhas do projeto. Então, você vai gastar com plotagem, você vai gastar com o seu deslocamento, você vai gastar com impressões de todos esses documentos, taxas. E a RT também tem a taxa, né, que você paga, que é R$ 96, R$ 97, até R$ 15 mil do valor do seu contrato. Então, se o seu contrato for acima de R$ 15 mil, R$ 15.001, por exemplo, você vai pagar lá o valor de R$ 235, alguma coisa nesse sentido. Ele tem uma escala, né? Vai para 100 e pouco, 200 e pouco, enfim. Então, quanto maior o valor do contrato, maior a taxa que você vai pagar lá para RT, no caso, o RT. Né? Então, a gente tem aqui uma planilha de composição de preços, tá? Em algum outro momento a gente também pode falar sobre isso, de como você fazer a composição ali do preço, de estimativa de ganhos, etc. Tá? Mas, gente, esse daqui é o primeiro passo para você começar no ramo de combate a incêndio. É complicado, mas é fácil. Se você tiver ali os caminhos das pedras, é complicado, mas é fácil, tá? Então, basicamente é isso. Quer acrescentar alguma coisa? A gente já teve na pele, né? A gente já sofreu na pele no início, né? A gente,
para começar você realmente vai ficar perdido, né? É normal, né? Só que realmente nosso intuito é desburocratizar essa situação toda. Então, é tentar organizar as ideias, né, e os caminhos para você realmente ter uma base. Então, o primeiro ponto é você ter noção ali do que você precisa de documentação. A partir disso, a gente já começa a avançar na classificação de risco, enfim, a gente já vai ir mais a fundo em cada item, tá? Mas, de imediato, você tendo todas essas documentações, já é o ponto inicial para você, pontapé, né, para você já poder fazer um projeto, tá? E o que o Rafael comentou, não necessariamente você precisa ser um engenheiro ou um arquiteto para estar fazendo um projeto. Você pode ter um curso de técnico em edificações, por exemplo, técnico industrial, enfim, e você pode ser um projetista tendo uma parceria, enfim, um contrato com um engenheiro, né, que seja especializado, seja credenciado, tá? Então nada disso impede. Você pode ser um vendedor que tem o conhecimento, sabe todo o processo e você consegue gerenciar tudo isso, tendo pessoas ali para você ter contato, tá? E, enfim, se vocês tiverem também alguma dúvida, quiserem que a gente faça algum outro vídeo sobre algum assunto específico, isso é muito importante para a gente, porque isso a gente vai interagindo melhor com vocês nesse sentido, tá? E o que vocês tiverem de dúvida, pode falar com a gente, tem o nosso Instagram, faça acesso a gente também, questão de e-mail, né? Então sempre isso chega para a gente algumas dúvidas. E tudo isso que tiver de dúvida de vocês serve como conteúdo para a gente também estar atendendo a necessidade de vocês, tá bom? Basicamente é isso. A gente agradece aí a atenção e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Tamo junto, galera. Fica com Deus e até mais. Um abraço.